Boa tarde a todos, tudo bem? Estamos aqui no Podstart, o podcast sobre empreendedorismo dentro do Conexão Maximiza, o maior evento do mercado imobiliário de locações, no Gran Hotel Rayon. A gente fez uma troca de Andressas, é fundamental que no podcast tenha uma Andressa, então a gente trocou a Andressa Magalhães pela Andressa Santos. Né, Andressa? Isso aí, um prazer estar aqui no evento. Maravilha. Incrível, super organizado e cheio, gente. Eu sou a Andressa Santos, vice-presidente da Confraria das Mulheres Corretoras. E minha co-hoster no Podconfras. Isso aí. Andressa, com quem que a gente vai falar agora? Olha, quem não é visto não é lembrado. Então a gente trouxe aqui uma pessoa incrível para falar, né, dessas questões aí de você estar sempre na mídia, se divulgando, né, e mostrando o seu trabalho. Esse podcast ele é meio sem interesse próprio, sabe? Eu tô nessa fase de virar blogueirinho, né? A nossa amiga do estúdio perguntou para mim assim: nossa, mas você gosta de fazer podcast, né? Eu falei assim: eu adoro, porque a alternativa era eu estar de paletó e gravata fazendo audiência. Sim, Então super eu adoro divertido. fazer podcast. Muito divertido. É verdade. E a gente tem lá hoje a equipe de 7 advogados trabalhando por nós, por isso a gente pode estar aqui. Mas Tati, vamos lá, sem mais delongas, conta um pouquinho da sua história. Sei que a história é longa, mas assim, do mercado imobiliário para cá. Vamos. Obrigado pelo convite, doutor Andressa. Confraria. Bom, eu revelando a idade, né? Não tem jeito, né? Quando a gente fala de experiência, tem que falar. Mas assim, os últimos 15 anos, eu sou uma pessoa que sou de formação de comunicação social, eu gosto de pessoas, eu acredito que quando você tem conhecimento e você acredita naquilo que você faz, que você vende, no serviço que você presta, e você acredita piamente nisso, que funciona, você consegue vender isso melhor. Sim. Então, eu comecei com o mercado imobiliário, com agência de marketing, né? Uhum. Quando a gente começou a agência, cara, era 15 metros quadrados, eu acho, nosso escritório. Que legal. Um negócio muito louco, assim. E aí a gente nunca teve um vendedor, nós não temos vendedores na agência, a gente não tem departamento comercial, a gente tem indicações. Então hoje a gente trabalha comercializando, evidentemente, as questões de marketing para imobiliárias, construtoras, incorporadoras, enfim, mas sempre através de uma indicação de alguém que foi, e assim a Basitag está há 15 anos atuando nesse mercado. Eu acho muito legal o posicionamento, né? Quando a gente pensa em Instagram, principalmente, Sim. A ideia do posicionamento. E eu admiro muito a Andressa Santos, porque ela é dona da Bens Imóveis e ela tem tanto na imobiliária, no perfil profissional, quanto no pessoal, essa que chama do branding, né, do negócio. Assim. Então, você consegue se conectar com as pessoas de forma brilhante, assim, eu diria. E, Andressa, você já nasceu sabendo fazer vídeo? Já tinha essa cara de pau, assim? Como é que foi? Isso veio com o tempo? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E há algum tempo atrás, eu tive um insight. Por que grandes marcas convidam atores, pessoas relevantes, para estar mostrando? Então, tem uma pessoa assim de relevância com um produto atrás. Então, isso me despertou, poxa, isso daí as pessoas querem um produto, mas também querem saber de pessoas, né? E eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Na época da pandemia, eu já fiz muitas lives. Verdade. E eu já fiz uma com a Tati. Sério? A gente fazia live. Eu odeio live, sempre travo. Não, depois virou um boom de lives e eu acabei parando, porque... Mas a gente foi pioneira, né? Nós fomos pioneiras. Nós somos pioneiras. Então, assim, é aquela questão, vai fazer. Porque muitas pessoas querem tudo programadinho, certinho, bonitinho. Faça. Hoje em dia, com o celular, é muito fácil você pegar e fazer um vídeo, falar. Talvez seja espontâneo, né? Seja você. É difícil você querer ser uma pessoa que não é. Lógico. A gente brinca, a Andressa e eu somos muito parecidas, mas também somos completamente diferentes. Né? Apesar do nome. Apesar do nome, né? Então, isso que é legal, cada uma ter a sua essência. Então, você que é um profissional também tem que levar a sua essência, o seu trabalho para o seu negócio. Esse que é o carimbo, né? Ô, Tati, deixa eu fazer uma questão com você. Quando eu comecei a gravar, eu fazia de terno e gravata e, boa tarde, tudo bem? Qual o horário necessário para a busca do direito, blá, 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 potestativo?
E aí, assim, davam 3, 4 visualizações. Porque tanto para a área, acho que no direito, quanto para a área imobiliária, você tem que falar com o público, né? E aí, quando eu peguei e falei assim, não, eu atendia, por exemplo, empresários bem-sucedidos, na casa dos 10 milhões, o cara tava de camiseta preta. Eu atendia mega empresários com faturamento ano acima de 100 milhões, o cara de camiseta preta e chinelo de dedo. E aí eu olho, não tenho nada contra terno e gravata, eu acho que é show de bola. Mas eu olho assim, hoje os advogados, por exemplo, que estão na área, estão lá tentando começar a gravar vídeo, falando termos que nem os próprios juízes hoje entendem, né? Acho que as pessoas têm que se conectar. Quando eu peguei e falei assim, cara, eu acho que eu estou gravando errado, e eu comecei a falar do jeito que eu falo, porque o jeito que eu falo com o juiz, o jeito que eu falo com o público, com os meus clientes, eu tirei aquela máscara, aquela persona. Sabe o que aconteceu? Os vídeos começaram a ter um pouco mais de visualização, Sim. Mas o mais importante, o cliente chegava no escritório e ele olhava, era o gordinho que estava na internet, do mesmo jeito. Então a venda já estava feita. Sim. Eu vendi no Instagram, o cara chegou só para assinar um contrato. Porque você é você, né? Mas, Porque assim, tudo bem se o cara não quiser me contratar, mas vai ter o cara que vai querer me contratar. Eu vi um vídeo outro dia, achei muito legal. Cara, são 7 bilhões de pessoas no mundo. Eu não preciso agradar todo mundo. Não né? dá, né? Não tem como. E Tá assim, certo esse nosso raciocínio ou não? Tá. Isso se chama ser genuíno, né? Você precisa ser genuíno, porque hoje, já antes, mas o que vem se percebendo mais aqui agora, no marketing, enfim, é que aquela alta produção, aqueles grandes influenciadores, toda aquela coisa, aquele vídeo formatado, o cara de gravata falando, como você disse, tipo William Bonner, as pessoas não se identificam com isso. As pessoas se identificam com aquilo que é parecido com elas. Então eu quero falar com um advogado que converse comigo como se eu estivesse falando com uma outra pessoa, que eu consiga entender, né? E eu acho legal porque assim, o advogado, ele é o longa-manos, ele é a parte em juízo. Então, Sim. eu tenho que me conectar com a parte, eu tenho que entender qual é o problema dela para poder passar esse problema e resolver esse problema em juízo. Claro, eu preciso entender, Assim né? como o corretor de imóveis, ele vai pegar lá um locador que ele fala assim, cara, eu vou alugar meu imóvel porque eu estou passando fome. Então, pode reduzir o preço aqui, pode fazer assado, ou fazer um contrato de 6 meses que eu vou resolver aqui e depois eu vou vender esse imóvel. Acho que é importante você, quando se conectar com as pessoas, você saber conhecer pessoas, saber a forma que você vai lidar. E hoje, como que a tua agência trabalha, assim? Conta pra gente um pouquinho mais, esmiuça um pouquinho mais do trabalho. Eu lá, advogado, posso contratar a tua agência? Como é que funciona? Você atua dentro do mercado imobiliário? Atuo dentro do mercado imobiliário. Não, você pode. Então vocês estão nichados no mercado imobiliário. Sim, a gente optou em determinado momento, né, em se especializar em algo, porque quando você sabe um pouquinho de várias coisas, na verdade você acaba não conhecendo nada. Com então certeza. É melhor você ser especialista num mercado, num determinado produto, num nicho e dominar ele, e pronto. Então assim, sim, será muito bem-vindo. No final a gente faz uma proposta para ele, brincadeira. E Tati, o mercado imobiliário cada vez mais exige esse investimento em marketing, né? Precisa, muito. E assim, uma coisa que a Andressa falou, que é importante, que você falou também, fazer vídeos e fazer essa comunicação, gente como a gente. Essa é a dica do Meta, inclusive, de 24 para 25. As pessoas querem se sentir presentes. Eu quero entender que aquele imóvel é possível para mim, que está dentro do meu escopo. Prova disso que as grandes marcas, vocês podem perceber que os próprios donos, né, que são os influencers. Sim. Você pega lá a Van, é o velho da Van que tá lá falando. Lógico. Né, a Cacau Show, tá lá o Ali da Cacau Show. O cara da CIMED, tá lá o cara da CIMED, é o dono fazendo. Então, assim, cada vez mais, o grande influenciador do seu mercado é você mesmo. Você que é a dona da imobiliária, você que é o corretor, você que é o advogado. E também para se inspirar, eu acho assim, né? o empreendedor, ele vende a empresa dele primeiro para a equipe. Sim. Então, assim, eu fico muito feliz hoje de poder passar o dia inteiro aqui e estar com o meu WhatsApp com o pessoal do escritório trabalhando, porque eu confio tanto na minha equipe e eles estão lá atendendo os clientes. E tenho certeza que chegar no final do dia, não vai ter uma reclamação porque precisava de você.
ninguém precisa da Andressa, ela precisa da imobiliária dela. Né? Então, assim, você tem que ter a sua persona na internet, você tem que estar posicionado, mas por trás você tem que ter um time e lutar para conquistar um time que vai te dar esse suporte. Né? Eu acho que isso é fundamental hoje, para a gente poder estar aqui sentado o dia inteiro falando besteira. Né? Tem que ter pessoas que você pode contar, né? Assim como já fiz live com a Tati, também é incrível, várias empresas de grandes nomes aí dentro do mercado imobiliário trabalham com ela. Já tive processo que o Douglas teve que, né, que ver ali. Sim. Então, você está cercado de bons profissionais. Legal. Isso é a grande chave também. Mas para ter esse time tem que ter um treinamento também. Lógico, né, sem dúvida. Douglas, Ô, Tati, conta pra gente, falando em treinamento, de como foi a palestra lá, qual foi o tema que você abordou hoje pro pessoal do Conexão Maximiza? Olha, eu fui corajosa, fui ali num tema que é assim, é uma dor de todos, né? Que é a captação, a angariação de imóveis para alocação. Num momento em que não tem praticamente imóveis disponíveis para alocação, né, Andressa? Então, é uma busca muito grande e uma escassez de produto. Então, estratégias com a visão do marketing, o que pensar para fazer diferente para conseguir ter mais produtos e, principalmente, né? É o que eu disse, a gente não capta produtos, né? Sim. A gente capta pessoas. Sim. Então, o relacionamento e estratégias nesse sentido, foi isso que a gente falou. Eu acho que eles gostaram. Que legal. Eu acho. Sabe uma coisa que me assusta um pouco? Todo mundo gostou, tava cheio. Tava lá, olha, parabéns, viu? Obrigada, Tava lotado. Vocês são suspeitos em falar, mas tá bom. Uma coisa que eu acho importante é porque, assim, o mercado ele é cíclico. Sim. Então, hoje, a gente vive uma situação de plena alocação. Sim, com toda a humildade do mundo, hoje você pode destratar o teu locatário. Você pode rejeitar ele, xingar, ele não tem problema nenhum. Mas, talvez daqui a 5 ou 10 anos, essa esteira pode virar. E aí, aquela imobiliária que às vezes não responde o WhatsApp do locatário, porque tem 10 na fila, vai ter que ir atrás desse cara. Isso. Então eu acho assim, cara, trate bem todo mundo e trate tanto o locador quanto o locatário como seus clientes. Algumas imobiliárias não têm a visão de que o locatário também é cliente dela. Sem dúvida. Né? Você sabe que uma vez, é bom que você falou isso, me lembrei agora de uma pesquisa que a gente fez, mas faz uma questão aí de uns 4, 5 anos atrás. E dentro da pesquisa, uma das perguntas era como que o inquilino se sentia. Nossa. Porque a gente estava com o projeto Fantástico. de fazer uma rescisão humanizada e tal. Eu sou meio sonhadora, né? Até hoje legal, não saiu. legal. Mas a palavra mais falada foi me sinto como um bandido. Falei, nossa, mas por quê? Não, porque quando você vai, primeiro que tem essa impressão de que está se fazendo um favor quando você é atendido. Na rescisão, muitas vezes você... Né? Então, assim, eu percebi que essa falta de satisfação, muitas vezes, né, do inquilino. Sim. Acontece. Não, acredito que hoje não mais tanto. Sim. Mas é um ponto em que você colocou. Hoje o inquilino não quer ser inquilino a vida inteira. Lógico. Ele não quer morar no aluguel a vida inteira, ele quer comprar um imóvel. Sim, e quando ele sim. for comprar um imóvel e for com você vai tratar ele igual quando ele era teu inquilino? Lógico. Como é que é isso, né? Então, acho que essa coisa da igualdade, você tratar bem, não importa, né? Eu acho que a questão da riqueza não é uma questão de bolso. É. Uma questão de cultura, Sim, é uma sim. questão de gentileza, é uma questão de disponibilidade. Então, independente de se tem 10 milhões ou 1 milhão negativo. Eu acho que na medida que você vai ficando mais experiente, não vou falar de mais velho, você Vai começa ficando a jovem entender. há mais tempo, né? Você começa a entender que às vezes, por exemplo, assim, eu já tive cliente que ele foi lá no escritório porque uma poltrona deu problema. A gente fez uma ação lá de R$4.000. Aí depois eu fiz o inventário da família dele, que foi de R$3 milhões, entendeu? Então assim, não é por ganância, por querer abraçar o mundo. Eu acho assim, quando você trata todo mundo como você gostaria de ser tratado, Claro. seja no mercado imobiliário ou em qualquer outro, o jogo muda de figura. Muda, né? O jogo muda de figura. muda. Porque tem aquela coisa, poxa, você fala palavrão, né? Você falou, pode falar? Não, né? Pode falar palavrão. Não, eu tenho uma brincadeira que você fala assim, um dia o poste mija no cachorro, né? Isso é verdade. Um dia eu passo mesmo. Então é a lei da volta. É verdade. Então você tem que estar sempre pensando que amanhã ou depois, aquela pessoa que você de repente não tratou tão bem, amanhã você pode depender dela para algo. Lógico, com certeza. E com advogado, professor e jornalista, a gente não discute. Também é uma Não. outra coisa que eu aprendi. É verdade. Nós Tati, eu viramos queria já amigas. deixar aqui um convite especial para você, para participar do nosso podcast também no Claro. estúdio. Lá a gente tem bastante tempo para a gente conversar, tal aqui acaba sendo curtinho. Mas foi uma delícia. Então a gente está aqui às 14h40. A gente vai finalizar esse nosso, que daqui a pouco também a gente vai para o auditório lá.
Beleza? Obrigado Eu que agradeço. pela participação. Obrigada a você, obrigada, Prazer. Andressinha. Obrigado. Um beijo a todos e sempre Valeu. que quiser a gente está à disposição. Obrigado, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.